Olá, tudo bem com vocês? Nessa semana a gente vai fazer a revisão do capítulo 5, né? Conforme combinado na aula passada, eu falei que essa fase da revisão, né, prevista para julho, nós iríamos fazer a revisão por capítulos. Então, esse é o capítulo 5. Na aula passada ainda, vocês viram 2 tópicos que eram do capítulo 5, que foi os nossos personal pronouns, né, os pronomes pessoais, que entre eles estavam o sujeito e o objeto, né, que é o subject pronoun e o object pronoun. Então, nós vimos isso na semana passada para dar uma aliviada aqui na revisão do capítulo 5, que tem muito tópico. Então, ficou para a gente dar uma olhadinha os reflexive e emphasizing pronouns e o adjetivo possessivo e o pronome possessivo, que são os nossos possessive adjective e possessive pronouns. Então, indo por partes, voltando para o reflexive, o conceito de um pronome reflexivo é que a pessoa que faz a ação, ela também recebe a ação. Em português, a gente vai utilizar um pronome oblíquo, né? Os nossos pronomes oblíquos átonos. Então, eu me cortei. Esse me é o nosso pronome. E que tem mais que tem a função sintática de um pronome reflexivo. Então, mas que na língua inglesa ele vai ser todo esse pronome que se acrescenta esse self ou esse self no final, né? Vocês lembram qualquer coisa, retornem para a aula que nós vimos os reflexive pronouns, tá? Fora, claro, o each other, que também é um pronome reflexivo, mas que não recebe esse self no final, tá? Each other, mas não deixa de ser pronome reflexivo. Então, deixando de lado todo esse conceito, né? Vamos focar na prática. Então, como é isso? Veja só em português, até no exemplo que eu utilizei. Eu me cortei com a faca ontem, ou eles se machucaram fazendo exercício, ou ela estava se ouvindo, né? No sentido assim de ouvir por exemplo, o próprio áudio, né? Ela se ouviu. Então, esse se é o nosso pronome possessivo. E para ele, pronome reflexivo, sorry. E para eles é a mesma coisa, tá? Pode ser que na tradução não fique idêntico. E nesse caso, eu já vou deixar claro para não focar em traduções e não tentar utilizar da versão, que é passar do português para o inglês, tá? Porque não vai dar certo, que eles têm formas um pouco diferentes de se utilizar, ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa sentença. Eu tentei deixar ela grande assim por conta da contextualização, tá? Senão não ia ter sentido. E eu tirei do Harry Potter and the Goblet of Fire. Ok? Veja só o que é que diz. Pick up your wand, Potter. I said, pick it up. Get up, get up. You've been taught to duel, I presume, yes? First, we bow to each other. Come on now, Harry, the niceties must be observed. Então, nessa sentença existe, é um parágrafo já. Então, nesse parágrafo a gente tem certas curiosidades. Por exemplo, eu sei que nós estamos vendo os pronomes reflexivos, mas eu não posso ignorar que nós temos aqui possessivos, tá? Eu tenho aqui um possessive adjective, tá? Que é quando ele não vem sozinho, e aqui eu tenho um possessive pronoun. Vamos dar uma olhadinha aqui no slide. Aqui estamos, então. Veja só, essas 3 linhas é o parágrafo que nós vimos lá no handout que eu vou disponibilizar para vocês, né? Então, pick up your wand, Potter. Tá? Pick up, ele é um phrasal verb, né? Que significa pegue, pick up. E o wand, que é a sua varinha, Potter. Tá? Vocativo, ele está se dirigindo a uma pessoa. Então, your wand, a sua varinha, ele se caracteriza aqui como o nosso possessive adjective.
right? Porque nós temos aqui o possessivo, mas também temos o que ele possui. É o típico possessivo adjective, que ele sempre vem acompanhado do substantivo. Logo em seguida ele fala I said, pick it up, né? Pegue, ou pegue no caso, porque é varinha feminino. Esse it, ele é o nosso pronome possessivo, nosso possessive pronoun, ok? Então, aqui é uma ideia clara de como utilizar. Então, no primeiro eu falo o pronome o substantivo, e em seguida, ao fazer referência a essa sentença anterior, basta utilizar o it, porque eu não quero me repetir. Então, esse it aqui significa you went, tá? Então, possessive adjective e possessive pronoun. Tá? Então, veja que essa é uma sentença, um parágrafo muito bom para trabalhar eles dois. Então, vimos o nosso caso de possessive, né? Que entrou aqui de gaiato. E prosseguindo. Get up, get it up. Get up também é um phrasal verb, significa se levantar, tá? You've been taught how to dwell, I presume, yes? First, we bow to each other. Então, primeiro nós nos curvamos, nós fazemos uma reverência, né? Porque bow é essa curvação em saudação. First, we bow to each other. Eu queria utilizar um outro exemplo com each other, porque vocês já viram themselves. E eu tô sempre falando, não confundam themselves com each other. E eu não sei se ficou claro para vocês. Quando a gente fala eles mesmos, tá? Nós estamos nos referindo não a uma ideia deles em conjunto, ok? Uma ideia deles separadamente. Veja só, quando a gente fala first, we bow to each other. Primeiro, nós nos curvamos um ao outro, tá? Porque each other significa um ao outro. Se eu utilizar themselves, vai ficar primeiro nós nos curvamos a eles mesmos. E não poderia ser ourselves, porque não significaria um ao outro, mas significaria a nós mesmos. Então, primeiro nós nos curvamos a nós mesmos, significaria a mim. Tá? Nós, como um grupo, nós nos curvaríamos a nós mesmos, cada um a si mesmo, e não um ao outro. Por isso que a gente utiliza each other, ok? E aí ele finaliza com Come on now, Harry, the niceties must be observed. Que não nos traz nada demais. Mas, enfim, primeira sentença, a gente já tem um exemplo claro dos nossos possessivos, que estudaremos daqui a pouquinho. E na segunda nós temos o nosso nome reflexivo. Então ficou claro do porquê que a gente utiliza each other, um ao outro. Se fosse ourselves, se fosse themselves, significa o ourselves significaria nós a nós mesmos. Tá? Cada um referenciando a si mesmo. Mas em união, já que somos um grupo, ficaria o sujeito nós, né? Nós mesmos. Mas não daria essa ideia de que é entre todos nós, ok? Mas nós individualmente, que é o que nós não queremos. Queremos deixar claro que é um ao outro, ok? E aí, a segunda sentença é I, myself, am entirely made of flaws. Sorry. I am entirely made of flaws, stitched together with good intentions. Eu mesmo, tá? Então veja. Eu mesmo sou inteiramente feito de defeitos, costurado com boas intenções. É só uma frase de efeito, tá? Então, myself, eu mesmo, ou ok, eu resolvi colocar a sentença aqui, tá? Para acompanhar a segunda, ok? As outras duas lá do handout. Então, a sentença é I, myself, am entirely made of flaws, stitched together with good intentions.
né? I myself am entirely made of flaws, stitched together with good intentions. Tá? Então, eu mesmo sou inteiramente feito de defeitos, de falhas, de erros, whatever. Costurado. O together não vai junto aqui porque é uma tradução, né? E na tradução a gente tenta trazer o máximo para nossa língua. Então a gente não fala costurado junto. Só costurado já faz sentido suficiente pra gente. Então, stitched, que é costurado, together, que significa junto, with good intentions, com boas intenções. Tá? E por fim eu coloquei we can accomplish more together than we would dream possible working by ourselves. We can accomplish more together than we would dream possible working by ourselves. Então, eu espero que esteja claro para vocês, conforme eu já tinha falado nas aulas anteriores, que esse by, antes do pronome reflexivo, ele quer vir no sentido de sozinho. By ourselves. Nós estamos aqui nós mesmos e só a gente, tá? Então, o que fica, podemos realizar muito mais juntos do que poderíamos imaginar trabalhando sozinhos. Então, eu tinha colocado All by Myself, né, que é a música, então eu estou sozinha, né, All by Myself, estou completamente sozinha. E mas todo pronome que vier com o by antecedendo vai ter esse mesmo significado. Não importa. Em português, ele significa sozinho. Ok? Então, esse foi as sentenças que eu peguei para falar do possessivo na boca com os pronomes reflexivos. Vamos dar uma voltada pro handout. Here we go. Então, foi isso daqui que vocês viram. Claro que não só tem each other, nem myself, nem ourselves. Existem outros, né? Conforme a linha da tabela dos pronomes. Só que nós já vimos, tá? Esse daqui é só para vocês se lembrarem. Qualquer coisa vocês podem retornar para as aulas. O ótimo de ter uma das vantagens de se ter a online é que você sempre pode retornar para aquela aula e dar uma olhadinha. Nesse caso, é só isso que eu quero que vocês se lembrem ao utilizar os pronomes reflexivos, tá? Então, mas e aí, vocês conseguem identificar qual é o pronome reflexivo e qual é o pronome enfático aqui nessas sentenças? Dê uma pausazinha e pense um pouco. E aí? Se você está achando que o each other é um pronome enfático, você pensou errado. Ele é um pronome reflexivo. Veja que eu, inclusive, sinalizei o we, né? Nós para um ao outro. Então, ele está indicando aqui essa reflexão, tá? O sujeito e a ação desse sujeito, quem é que recebe? Nós mesmos também. Então, nós para um ao outro, dando essa ideia de reflexivo, sempre retornando para o sujeito que por acaso é nós, tá? Tá bem simples. Então, esse aqui é um pronome reflexivo. Na segunda, o I, myself, am, ele é um pronome enfático, sim, tá? Então, percebam, inclusive, pela posição dele, quando os pronomes são utilizados de forma enfática, eles sempre estarão próximos ao sujeito. Tá? Porque é isso que eles querem enfatizar. Então, quanto mais próximo do sujeito eles estiverem, melhor. Aqui a gente tem um verbo, a gente tem uma preposição, entendeu? E por fim, ele se localiza no final da sentença. Bem típico dos pronomes reflexivos, tá? Quando eu falo she cut herself, por exemplo, só um exemplo aqui de última hora, she cut herself, veja que ele vem no final para indicar essa reflexão. Não estou enfatizando, estou dizendo que ela se cortou, tá? Ela cortou a si mesma, entendeu?
então vai no final. Mas, na sua forma enfática, quanto mais próximo do sujeito, e quanto mais próximo eu quero dizer ao lado mesmo, então quando eu estiver ao lado do sujeito, enfático. Se estiver um pouquinho depois ou no final da sentença, reflexivo. Ok? Inclusive, os exemplos nas outras aulas também estão assim. E por fim, essa locução, tudo que se utiliza para dizer que alguém fez algo sozinho, ou alguém está sozinho, ou o que quer que seja, mas sozinho, né? By yourself, by myself, by themselves, sozinho. Ok? Então, esses são os pronomes reflexivos e ou enfáticos. Por fim, a gente vai dar uma olhadinha no possessive adjective e pronoun. Vamos voltar então lá pro slide. Ok, essa vai ser um texto um pouquinho mais longo, mas vai utilizar vários tipos de pronomes, tá? Dos nossos possessivos, claro. Então, prestem atenção. Last week, we had a party at our house. Só uma entre aspas aqui, que simplesmente se ele falasse at ours, se tirasse o house e só colocasse ours, já indicaria que era a casa deles, tá? Porque é assim que eles lidam quando eles falam sobre casa. Ah, the party will be at mine, ou at ours, ou at his. Significa que é a casa. Então, at our house, many people came, and there were lots of cars parked outside. Então, na semana passada, last week, nós tivemos uma festa em nossa casa. Então, há uma festa na nossa casa ou em nossa casa, tanto faz, ok? At our house. Many people came, and there were lots of cars parked outside. Muitas pessoas vieram e tinham muitos carros estacionados lá fora, tá? At the end of the party, no final da festa, only 3 people were left. Myself, Eric, and Kathy. Então, somente 3 pessoas ficaram na festa. Eu mesma, Eric e Kathy. However, there were 4 cars. No entanto, haviam 4 carros. One of them was a Volkswagen, and I didn't remember seeing it before, so I asked whose it was. Eu não. Um dos carros que tinham sobrado, que ficaram 4 carros, um deles era um Volkswagen, e eu não me lembrava de tê-lo visto antes. Então eu perguntei de quem ele era. I asked whose it was. Eric said it wasn't his car. His is a Chevrolet pickup. Então Eric disse que aquele não era o seu carro, que o carro dele era uma Chevrolet pickup. Então eu utilizo primeiro his car e depois eu utilizo his. Quero deixar claro aqui o pronome adjetivo. Pronome adjetivo é uma pessoa que está trocando hoje, sou eu, viu? O pronome, né? Adjetivo, his e car. Eu tenho o adjetivo e tenho o substantivo conforme é para se ter nessa modalidade, tá? Sempre vai acompanhado. E o has, que é o nosso pronome possessivo, que vai sempre sozinho, tá? Então, his car, his. Myself, não posso deixar, não posso ignorar. Myself e our house. Ok. Tá cortando um pouquinho, vou puxar um pouco pra cá. When I asked Kathy if it was hers, she said no, her car is a Ford Explorer. Quando eu perguntei a Kathy se era dela, ela disse que não, o carro dela, o seu carro, é um Ford Explorer. I knew it wasn't my car, of course. Se vocês conseguem pensar numa maneira melhor de falar isso daqui, seria I knew it wasn't mine, né? Que é um pronome possessivo. E não necessariamente preciso dizer que é meu carro. Tá? Eu sabia que não era meu. Pronto, ponto. É outra opção. Finally, I called the police and they came and examined it. They said it belonged to a family on the next street. Então, finalmente, eu chamei a polícia, eles vieram e o examinaram.
disseram que o carro, pertencia à família que mora na próxima rua. Someone stole it from their street and left it on ours. Então, eu não sinalizei, mas vocês sabem que esse it e it é o nosso subject, object, pronoun, right? Então, stole it from their street, na rua deles, e o deixou on ours, e o deixou na nossa rua, tá? Então, pronome, a forma completa, o adjetivo com o substantivo, e logo em seguida nós temos ele na sua forma de pronome, bem resumidamente, ok? E esse é a sentença. Então, deixa eu retornar lá para o slide, para o handout. Então, veja, eu não tenho muito mais o que destrinchar sobre esses dois assuntos. Eles são o que eles são. O que vocês devem tomar consciência aqui para usar esses dois é que um sempre vai vir acompanhado do substantivo, enquanto que o outro não. Mas vocês não vão ficar aqui tentando adivinhar o que é, tá? Geralmente ele vai ser que nem aquele exercício de pronoun reference que vocês fizeram, tá? De vocês substituírem todo um substantivo por um pronome só. É exatamente isso que vai acontecer com os dois possessivos. Eu tenho um pronome completo, que é o adjective, e tenho um pronome resumido que está fazendo referência ao que vem antes, que é o nosso possessive pronoun. Right? Só isso. Super simples. Ok? Então, eu acredito que é somente nessa parte que eu tenho algo a acrescentar, que foi o que eu falei. Eu posso editar aqui que our house simplesmente pode ser ours. Tá? Em inglês eles têm isso de quando você vai falar onde é que algo vai acontecer, se for na sua casa, você pode falar at ours, ou at mine, se for na sua, ou at hers, ou at his, ou at theirs, tá? Utilizar o pronome possessivo ao invés do adjetivo, que vai servir muito bem. Eles vão entender porque eles fazem esse jogo de palavras quando estão se referindo à casa, tá? Então é isso, eu vou mostrar para vocês agora a atividade que está prevista para vocês resolverem, ok? Essa é a atividade no Google Formulário, conforme vai ser por toda essa revisão, tá? Se vocês responderem, a única pessoa que vai ter acesso sou eu, ok? Então não se preocupe, só eu que vou ver a professora, a mais interessada. Então, mais uma vez, vocês vão responder primeiro identificando seu nome, para eu não ter que procurar vocês numa lista enorme. E aí vai vir as perguntas, né? Levando em conta o uso dos pronomes reflexivos. E aí vocês vão ver quais pronomes se encaixam nas sentenças. Então, na primeira sentença, Carol can't wash if she doesn't have any water. E a segunda, the children beat the doghouse, the boy cut with a knife last night. Então, quais desses pronomes se encaixam melhor aqui nessas três sentenças, ok? Assinale. Prosseguindo, vocês vão, mais uma vez, colocar o pronome reflexivo aqui. A escolha de acordo com o texto. Leiam o texto calmamente, traduzam se sua vontade for traduzir, ou infiram sentido ao texto sem precisar, que é identificando as palavras-chave do texto e construindo sentido. E aí, qual é a melhor opção? Assinale. Na próxima questão, vocês vão ler essa sentença. It seems that American patriotism measures itself against an outcast group. The right Americans are the right Americans because they're not like the wrong Americans, who are not really Americans. É um pouco até cansativo dizer com tanta América, mas é uma questão de vestibular, então eu coloquei. Leiam, traduzam se for o caso, o mesmo blá que eu falei anteriormente, e aí respondam se a palavra itself, que é o nosso pronome reflexivo,
a quem ele se refere. Assinale. E aí, esse comic strip, né, qual é o pronome reflexivo se encaixa melhor no espaço em branco da segunda imagem. A segunda imagem é essa daqui, para que fique claro. Então, you ate my food, you ate all this food, you ate your food. What do you have to say for? E aí, assinale. Mais uma vez, uma questão de colocar aqui fill in the blanks, né, que significa preencher os espaços. Então, a clever ad for new breakfast options. Então, veja aqui qual é o melhor possessivo, tá? E assinale e passo para a próxima questão. Mais um fill in the gaps. Ok? Leiam o quadrinho. Eu tenho um espaço aqui, eu tenho um espaço aqui, um espaço aqui e outro aqui. Leiam atentamente e assinalem qual é o melhor pronome nesse caso. E por fim, Virginia Woolf, uma escritora inglesa no século XX, nesse parágrafo do seu romance, ela, né, vocês vão ler e inferir sentido, ok? Como um reading comprehension, como aquela primeira atividade, que geralmente são respostas objetivas. Aí vem um texto e vocês respondem a mesma coisa aqui. Então, vocês vão ler, tem vários possessive pronouns, vários adjective pronouns, e por fim vocês vão responder do que é que se trata esse texto. Tá? Então, bem simples. Respondam. No final, não esqueçam de submeter, ok? E é isto. Agora nós só iremos fazer a correção da semana passada, ok? Então, aguardem um minutinho. Um segundo, no caso, né? Então, aqui foi... esse é o formulário da semana passada com a revisão que foi feita. Então, primeiro você tem que colocar seu nome. Vou colocar, porque se eu não colocar, eu não posso prosseguir. E aí, a primeira questão. Definidas pelos países membros da Organização das Nações Unidas, da ONU e por organizações internacionais, as metas de desenvolvimento do milênio envolvem 8 objetivos a serem alcançados até 2015. Apesar da diversidade cultural, esses objetivos mostrados na imagem são comuns ao mundo todo, sendo 2 deles. Então, de cara aqui, o que é que eu percebo? Existem 8, e aparentemente são 8 objetivos, e 2 deles são comuns, ok? Então, se vocês querem saber quais deles são comuns, primeiro, uma dica para vocês. Se for pergunta objetiva, leia primeiro as opções e depois vá ao texto. Senão você vai ler o texto, vai ler as opções, aí vai voltar para o texto, vai voltar para as opções, e isso demora muito mais. Então, leiam o enunciado, leiam o que se pede, né? Quais são as opções, e vá ao texto. Então, nós temos combate à AIDS, a melhoria do ensino universitário, redução da mortalidade adulta e a criação de parcerias globais. Ok. Promoção da igualdade de gêneros e a erradicação da pobreza, parceria global para o desenvolvimento e a valorização das crianças e a garantia da sustentabilidade ambiental e combate ao trabalho infantil. Ok, a gente volta aqui, né? Sempre era uma questão de imperative mood, right? Então, a primeira aqui, eradicate extreme poverty and hunger. Então, erradicar a extrema pobreza e fome. Segundo objetivo, conquistar uma educação universal, uma educação primária universal. Na terceira, promover igualdade de gênero e, claro, empoderar as mulheres. O quarto, reduzir a mortalidade infantil. O quinto, melhorar a saúde da mãe, né? A saúde materna. Combate ao HIV, malária e outras doenças. E garantir a sustentabilidade ambiental. E, por fim, uma parceria, partnership, então uma parceria global
para o desenvolvimento. Olhando aqui, eu não vejo melhoria do ensino universitário aqui nesses objetivos, então eu já corto. Depois nós temos redução da mortalidade adulta, que também não tem no texto. Ele fala de mortalidade infantil, o que eu corto. Promoção da igualdade de gêneros, ok. Erradicação da pobreza, ok. A parceria global para o desenvolvimento, ok. Valorização das crianças, não falo em nenhum momento disso, é só reduzir a mortalidade infantil. E, claro, cuidar das mães, né? E a garantia da sustentabilidade ambiental, ok. E o combate ao trabalho infantil. Não tem trabalho infantil. Então, o que é que me deixa aqui? A promoção da igualdade de gêneros e erradicação da pobreza, ok? Eu tenho aqui promover a igualdade de gênero e tenho a erradicação da pobreza. Os outros, sempre vai ter um da qual não vem dizendo aqui nesses outros objetivos dados pela ONU. Okay? Espero que vocês tenham acertado. Letra C. No fragmento, trate os outros com respeito, faça o que você diz que vai fazer e ofereça ajuda às outras pessoas. Mostre um senso de urgência em responder aos pedidos e demonstre cortesia quando os outros deixem isso recíproco, né? Quando outros também fazem isso, uma parceria é formada. Então, as formas imperativas são usadas para... Então, aqui, veja que eu sempre utilizei os imperativos. Então, treat, né? Trate, offer, exhibit, extend common courtesy. Então, todos esses estão no imperativos e, nesse caso, os imperativos estão sendo usados para quê? Para dar ordens, para prover informações, para dar direções, para fazer pedidos ou para dar comandos. O que é que você acha? Se você falou giving commands, você acertou. Prof, por que giving commands e não giving orders? Por que comandos e não ordens? É uma questão semântica, inclusive, né? As ordens, elas são mais incisivas, né? Faça isso, faça aquilo. Existe uma questão até hierárquica nas ordens. Mas o comando é mais, tipo... ele é uma ordem bem mais suavizada, né? Porque ele não obriga você a fazer, né? Trata as pessoas com respeito. Eu estou dando um comando, mas eu não estou obrigando. Tá? É uma questão semântica. Tanto que nas opções e nas explicações eu sempre coloquei ordem, comando, instrução, etc. Então, se atentem a isso também, tá? Ordem e comando não é a mesma coisa. Então, aqui, giving commands. Em seguida, nós temos, quando seguindo um manual de instalação, por exemplo, nós temos vários comandos dados na forma imperativa. Na questão que não se encontra na forma imperativa. Bem simples para vocês. Qual que é aqui? Install a toolbar. You choose the program you want to download. Run a dubious browser plugin. Select the video quality and format. And we suggest you use YouTube Downloader HD. Tá? Eu ficaria diretamente em dúvida entre o we e o you aqui. Tá? E aí? Letra D. Ok? Por quê? Porque you, o you aí é só um vocativo. Você, né? Tipo, você escolha o programa que você quer fazer um download. Tá? Vocativo, porque até inclusive uma vírgula. É diferente de sugerimos que você use o YouTube Downloader, por exemplo. Tá? Nós sugerimos por si só já é uma mega suavização de qualquer tipo de ordem. Mas ele não está dando uma ordem aí, we suggest you. Nós te sugerimos. Mas aqui não. Você, um vocativo, escolha o programa que você quer fazer o download. Pronto. Então, aqui eu também tenho uma forma imperativa, mas não e não e não aqui na última. Ok?
And the sentence, all over the globe are historical mysteries left to us by the ancient world. The word us is. Então, na sentença, ao redor do globo há mistérios históricos deixados para nós pelo mundo antigo. Então, a palavra us, esse belíssimo subject pronoun, object pronoun, ele é aí o quê? Um personal subject pronoun left to us, a personal object pronoun, a possessive ou none of the above. Vocês sabem que é um object pronoun, right? Porque se fosse um subject, isso aqui seria us, we, que digo. Então seria left to we, isso não existe, left to us, object. Cara, é só prestar atenção na forma e seguir seus instintos. Substituindo corretamente cada sujeito da frase Kevin speaks with James every day pelo pronome respectivo, a sentença fica Him speaks with he every day, he speaks with he every day, ou he speaks with him every day. Se você escolheu he speaks with him every day, você está corretíssimo. Ele fala com ele todos os dias, né? Pra gente ficaria a mesma coisa porque nós compartilhamos o mesmo, os mesmos pronomes. Mas para eles é diferente. Eu sempre, claro, vou utilizar um subject pronoun e em seguida um object pronoun em sentenças como essa. He with he, isso não existe. E him eu não começo uma sentença como objeto pronoun, porque é um objeto. O objeto vem, né, mais um pouquinho atrás da sentença. Tá? Eu tenho ali a parte do sujeito e tenho a parte do objeto. Eu sempre venho com um sujeito e um objeto, então eu não tenho função de vir na frente. E não existe isso de he speaks with him. Tá? Então só sobrou he speaks with him. Uma das sentenças abaixo dos pronomes está incorreto. They gave us gifts last week Christmas. I was watching a movie when her arrived. She overheard the conversation and he said he was so mad at you. Last time I saw you, your hair was blue. We were not supposed to be here. If they caught us, we're in trouble. O único é esse daqui. Inclusive, eu tive essa dificuldade de falar. O certo seria I was watching a movie when she arrived. Tá? Subject pronoun. Na frase The mother kissed the children, os substantivos podem ser substituídos por She kissed them, she kissed it, he kissed it, or she kissed us. She kissed them, tá? Them, porque é crianças e são elas, então eu utilizo them e she, claro, a mãe, tá? Pronoun reference aqui mais uma vez, então the mother, she, kissed the children, them. Letra A, supostamente. No comic strip, substantivo Rodney pode ser substituído por I told Rodney I wanted an emotional commitment from him. What did he do? He started crying. Então, eu posso substituir por him. I told him I wanted an emotional commitment from him. Tá? Que fica repetitivo, ok. Mas a melhor opção seria him. E com isso, vocês teriam acertado todas as alternativas. Okay? Alguma dúvida a respeito da correção? Anote aí que eu vou tentar explicar mais uma vez. Vou tentar não, irei explicar mais uma vez. Ok? Então, um grande beijo. Nós nos vemos no dia 28. Isso no dia 28. Um beijão e bons estudos.